Boa noite, igreja do Senhor. Tudo bem com vocês? Saudade de vocês, vontade de abraçar cada um, mas no momento nós temos que nos conformar com esse tempo e ao mesmo tempo esperar em Deus, né? Mas que o Senhor esteja abençoando, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês, onde você estiver, esse amor de Deus seja constante no seu coração, amém? O Salmo 95 diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhes pertencem. Dele também é o mar, pois ele os fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemo-nos diante do Senhor, o Senhor Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como em Meribá. Amém? Essa palavra do nosso Deus nos chama a vir aclamá-lo, a adorá-lo. E eu fiquei olhando aqui esse versículo de número 3, que diz: pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Ele é o grande Deus, o grande Rei acima de todo o vírus. Nós estamos nesse tempo vivendo um momento de tormenta, as pessoas estão com medo, mas o grande Deus, aquele que tem todo o poder, que criou os céus, a terra, o mar, tudo que neles existe, ele é aquele que pode te dar vitória. Creia nisso e não deixe de adorar a Deus nesse tempo. Onde você estiver, você possa estar adorando ao Senhor, que é digno de toda adoração. Exalte a Ele, Ele sim é digno de ser exaltado, e que você possa crer que Ele é poderoso para guardar a sua vida até o dia final. Deus te abençoe. Vamos juntos como igreja, aí no seu sofá, onde você estiver, vamos adorar o nosso Deus, vamos declarar que nós estamos aqui para prestar uma adoração. Então vem, adore ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Adoremos a Ele, aleluias. Declare: vem, esta é a hora da adoração. Você pode aplaudir quando você estiver na sua casa, se você quiser, faça isso, adore a Ele, louve a Ele, Ele é digno de toda adoração. Adoremos a Ele. Vem
Senhor. Nesse tempo, nós temos clamado ao nosso Deus. Temos tido em todas as igrejas torres de oração, onde oramos 12 horas, 24 horas. Algumas igrejas têm jejuado, não somente pelo Brasil, mas também pelo mundo. E esse cântico ele fala: ouve, ó Deus, o clamor da igreja. Nós entendemos que quando a palavra vem, esse clamor, ele está dizendo quando você já está gemendo de fato, você já não está mais aguentando, então você clama ao Senhor. E aí a Bíblia diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Continuemos a clamar ao nosso Deus, para que tudo isso passe e nós voltemos como igreja a adorá-lo como corpo, juntos, podendo abraçar um ao outro e podendo assim ter liberdade para adorar a esse Deus tão poderoso. Vamos adorar ao Senhor e vamos declarar isso. Aleluias. Declare que aquele que crê nele é bem-aventurado. Aleluia. Bem-aventurado é o que estará firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. Igreja, eu quero te convocar agora a orar ao Senhor, a clamar a Ele. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque o Senhor é Deus. Não há Deus além de ti, Senhor, nem no céu, nem na terra, nem no mar, pois tu és o único Deus em quem há salvação. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pai, o nosso clamor nesta noite é que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, tu tens poder para
repreender todo o mal, todo espírito contrário, tudo aquilo que se levanta, Pai, contra o teu nome. O Senhor é Deus para repreender, e nós, em nome de Jesus, nos colocamos agora na tua presença como igreja tua, clamando ao Senhor: repreenda esse vírus, Pai, repreenda tudo aquilo que possa estar por trás disto, para que no nome de Jesus, Pai, todos os planos e propósitos do Senhor sejam cumpridos. Pai, nós entendemos que os tempos estão no fim, e nós sabemos que coisas teriam que acontecer, mas nós te pedimos: proteja o teu povo, livra o teu povo de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, e dá-nos sabedoria para nesse tempo, Pai, vivermos na tua presença. Guarda-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder, e tua, Pai, sempre será a glória eternamente, e é no nome de Jesus que nós oramos. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Boa noite, igreja do Senhor Jesus. É um prazer, mais uma vez, poder estar junto com vocês, para juntos compartilharmos mais uma porção da palavra do Senhor. Neste momento, quero convidar você a sentar-se, a ficar tranquilo, pedir a Deus para que Deus possa falar ao seu coração. Nós vamos estar orando neste momento, pedindo a Deus que Deus possa, sim, estar cuidando de você, suprindo as suas necessidades neste momento. Então oremos ao Senhor. Pai, graças te dou por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Graças eu te dou, ó Deus, por cada um, ó Deus, que estão a ver essa mensagem nesse instante. Que o Senhor abençoe cada vida, abençoe cada lar. Tu sabes, Pai, o que necessita esse lar, o que necessita esta casa, essas vidas, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha com a tua graça, com a tua misericórdia, e supra, Pai, supra todas as coisas, supra aquilo que eles estão precisando. Ó Pai querido, vai repreendendo todo o mal, vai curando todas as enfermidades. Ó Pai, vai repreendendo todo o mal, pois sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que pode guardar, é aquele que pode proteger. Então esteja protegendo as nossas vidas. E nesse instante, Pai, eu peço ao Senhor que através do Teu Espírito Santo o Senhor possa estar tão somente me usando para a Tua glória e para a Tua honra. Ó Deus, e abra o coração, a mente de cada um que está a ouvir, Pai, e ver, ó Deus, esse instante, aquilo que vamos transmitir da Tua palavra. Fale conosco, Pai. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos estudando o livro de Êxodo, estamos no capítulo 3, falamos um pouco a respeito de Moisés no versículo 11, quando Deus o manda ele ir a Faraó e ele diz: quem sou eu? E nós falamos na mensagem na quarta-feira, dizendo a respeito de que não podemos de forma nenhuma nem nos menosprezar, achar que não somos nada, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, nem também ter uma autoestima elevada, pois a palavra de Deus, ela nos corrige quanto a isso, que ninguém deve pensar mais do que convém de si mesmo. Está registrado em Romanos 12:3, onde ele diz que não devemos de forma nenhuma pensar mais do que convém sobre nós mesmos. Mas o que vemos aqui a respeito de Moisés, que ele se menosprezava, que havia uma crença limitante na vida de Moisés. E a gente observa, devido a tantas coisas que ele passou, desde pequeno, já foi para a casa de Faraó, deixou o seu lar, deixou a sua mãe, e isso, por certo, faz com que a criança sofra, porque não é a mesma coisa. Ela pode estar bem cuidada, mas não sempre, com certeza, não foi a mesma coisa de ter crescido no lar, no seu lar, juntamente com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. Então a gente observa que isso fez com que ele tivesse crenças limitantes. Mas em Cristo nós precisamos entender que somos mais que vencedores. Mas interessante, quando nós olhamos no versículo 12, e diz assim: Deus lhe respondeu: certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus nesse monte.
Mas olha só, mesmo Deus falando que ia estar com Moisés, isso não surtiu efeito. Deus falou, olha, eu vou ser contigo. Se nós então ouvíssemos isso, Deus dizer para você, não, eu vou estar com você. Com certeza você agiria diferente, porque nós temos toda uma história. Nós temos todas as coisas, temos a palavra dele indicando o que ele fez, todas as coisas. Mas até esse momento, ele só tinha ouvido falar e algumas vezes, porque se ele vivia junto com o povo de Faraó, se ele vivia ali na corte, no palácio, a gente vê que ele não teve uma experiência com Deus. Então, quando eu olho para Moisés nesse momento, eu consigo ver uma insegurança. Há uma insegurança de todas as partes na vida de Moisés. Moisés era alguém inseguro, pois cresceu em um lar que não era dele. Era um príncipe, mas de fato não de forma tradicional. E vemos então que havia muita insegurança na vida de Moisés. E não é muito diferente de nós nesses últimos dias. Quanta insegurança? Insegurança em sair de casa, muitas vezes insegurança de ir ao mercado, insegurança de trabalho, insegurança de como vão ficar as coisas. Então há muita insegurança em nossas vidas hoje devido esse coronavírus, ao Covid-19, aquilo que ele tem causado. E a gente observa que aqui há uma insegurança na vida então de Moisés. E quando Deus fala, eu serei contigo, mas isso não comunicou. O que nós vemos aqui, ao Deus falar que está com ele, isso não comunicou muito bem. E no versículo 13 diz assim, então Moisés disse a Deus, quando eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Quem lhes direi? Então nós vamos vendo que aqui, Moisés, na verdade, está mostrando a sua insegurança. A sua insegurança, eu vou lá e vou dizer o que para o meu povo, para o povo de Israel? Eu vou dizer o quê? Quem foi que me enviou? Eu não te conheço, eu não tenho intimidade contigo. Então, uma das coisas que a gente tem perguntado, eu tenho orientado a cada pessoa, que ela deve, então, ver o que Deus está falando comigo através dessa situação. E aí, a pergunta que vem é, por que Moisés está inseguro? Por que essa insegurança? Por que há esse medo? E esse medo vem porque Moisés não conhecia a Deus. Você conhece a Deus? Você de fato sabe quem é Deus? O conhecer a Deus faz toda a diferença. Quando olhamos, queridos, a respeito do conhecimento de Deus, Moisés ainda não tinha um conhecimento de Deus. Ele ouviu talvez algumas histórias a respeito de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas eu vejo também que essas histórias foram assim, bem poucas, porque se ele não vivia com a sua mãe, não viveu com seu pai, não vivia com a família dos hebreus, então ele teve muita pouca informação. O que vemos então que ele não conhecia Deus, porque ele diz, tá bom, o senhor vai ser comigo, tá ok, mas eu vou chegar lá, vou dizer quem? Quem foi? Qual é o nome dele? O que lhe direi? E a dúvida que ele está dizendo que o povo teria, é as dúvidas que ele mesmo tem. Ele não sabia o que Deus era capaz, ele estava diante de uma sarça, e essa sarça ardendo, aquela planta então se queimando e não se consumia, ele estava ouvindo aquela voz, algo sobrenatural acontecendo ali, mas essa experiência, ela não era o suficiente para que ele tivesse a ousadia e a coragem de ir até aquele povo, porque de fato o conhecimento que ele tinha a respeito de Deus era muito pequeno. Mas o que vemos então, queridos, que não só ele, mas quantas pessoas então, até hoje, ainda não conhecem a Deus. E muitas só conhecem de ouvir falar. Não têm uma experiência com Deus real.
Quando olhamos para Jó no capítulo 42, no versículo 5, a gente observa no versículo 2. No versículo 2, Jó vai dizer algo interessante. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Mas para Jó ter esse conhecimento, Deus teve então que fazer com que ele passasse por uma circunstância. E agora, de ele desejar ver Deus, de ele perder tudo. Ele perdeu seus bens materiais, perdeu os seus filhos, perdeu a sua saúde, mas ele ganhou algo maravilhoso, que foi o conhecimento de Deus, de conhecer a Deus. Porque naqueles momentos ele estava buscando a Deus, diz: não, eu queria que Deus estivesse aqui para conversar comigo, para que Ele me fale então qual é a minha culpa, qual é o meu pecado, o que eu fiz para que todas essas coisas estivessem acontecendo. Mas a gente observa que Jó, nesses momentos de aflição, nesse momento de perda de tantas coisas, ele é alguém que diz: olha, nu eu vim a esse mundo, nu eu vou voltar, mas o meu Deus eu não nego. Então nós vamos vendo que havia algo na vida de Jó, a fé. Jó tinha fé. E mesmo quando seus filhos estavam lá festejando, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos e dizia: talvez os meus filhos tenham pecado contra Deus. Então, algo que diferencia Moisés aqui nesse instante da vida de Jó, é que Jó, ele tinha fé. Jó, a gente vai ver também que ele vai dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, por causa dessa circunstância toda, agora eu te conheço. Agora eu tenho uma experiência contigo. Eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Deus criador dos céus e da terra. Porque Deus começa a falar algumas coisas com Jó. E Deus vai dizer: Jó, de onde vem o vento? Para onde vai o vento? De onde vêm os firmamentos da terra? E Deus começa a falar um monte de coisa para Jó, e Jó então vai dizer: olha, eu me arrependo. No 42:1, ele vai dizer: olha, eu me arrependo no pó e nas cinzas, pois eu disse coisas que eram muito superiores a mim, coisas que eu não entendia, então por isso eu me arrependo. O que a gente vê então na pessoa de Jó, que Jó, ele é alguém que de fato ele vai entender nesse processo em que ele passou, ele entende que ele não era nada. Mesmo Deus falando dele e dizendo para ele: olha, ele é íntegro, ele é fiel, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal. Mas o que a gente observa, que quando Deus começa então a falar algumas coisas para Jó, quando Deus começa a mostrar a Jó quem ele é, e aí é quando ele chega no capítulo 42, e ele vai dizer: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. E aí, quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato, falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Ouve-me e eu falarei, e tu me perguntarás, e eu te responderei. Com os ouvidos eu te ouvia, com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem, por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. O que vemos então, queridos, que o conhecimento de Deus, ele transforma o homem cada vez mais. Jó já era um homem temente a Deus, Jó já era um homem que se desviava do mal, mas aqui, ao passar por essa circunstância, a gente vê que ele vai dizer: por isso eu me arrependo, eu me desprezo, eu me arrependo no pó e na cinza. Cada vez que aproximamos de Deus, reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos as nossas limitações. Então, quando conhecendo Deus, ele conhecia só de ouvir falar. E quando olhamos então para Moisés, em Êxodo, no capítulo 3, nós vamos vendo que esse é o primeiro momento de Moisés com Deus. É o primeiro encontro
E no primeiro encontro não tem como conhecermos a pessoa nenhuma, e muitas vezes vivemos alguns anos com as pessoas e nunca vamos conseguir conhecê-las por completo. Mas então vemos aqui agora, nesse momento, que essa insegurança, essa incerteza ou esse medo da parte de Moisés, ele é até lógico. Porque ele não sabia quem era Deus, ele não conhecia a Deus verdadeiro, ele ouviu falar algumas coisas a respeito de Deus. Por que ele ouviu? Porque que nós já até comentamos aqui, que quando, no versículo 5, ele ouviu Deus dizendo, não se aproxime daqui, tira a sandália dos teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, ele escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então nós vemos aqui que comunicou com Moisés, quando ele disse que era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso então mexeu com ele, ele teve medo de Deus. Então nós vamos observar que o conhecimento que ele tinha de Deus era bem limitado nesse momento. E por isso, então, a gente observa que ele dizendo, o que eu vou dizer para aquelas pessoas, o que eu vou dizer para Faraó, o que eu vou dizer para o povo de Israel, quem o Senhor é, eu ainda não te conheço. O que vemos aqui, então, queridos, que Deus comunica algo conosco, comunica algo com você, que nós precisamos conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus. O que a gente, eu fico a observar que a palavra de Deus, ela está diante de nós agora. Eu tenho essa palavra. Ele não tinha, Moisés não tinha. Você deve ter uma Bíblia em casa. Talvez você tenha até vários anos de vida cristã, mas você tem lido ela. Você vai conhecer a Deus através daquilo que Deus te revela, através da sua palavra. E Deus então, de Gênesis a Apocalipse, Deus está se revelando. E quando chega no livro de Gênesis, começa que Ele é o Criador, que Ele que faz todas as coisas. E quando chega então em Apocalipse, vai dizer no final que Ele vai voltar e nós vamos ver Ele como Ele é, com todo o poder, com toda a sua glória. O que vemos então que a Bíblia é a revelação de Deus para nós. E para que você possa conhecer, você precisa então se debruçar em cima da palavra do Senhor. Para ler, para conhecer, para cada dia se firmar nesta palavra. Mas só que Moisés ainda não tinha nada, pois é ele que vai escrever ainda os primeiros 5 livros da Bíblia. E vemos então, queridos, que eu e você, nós precisamos conhecer Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus? Quando olhamos então para Davi, nós vamos ver alguém diferente. Nós vamos ver Davi que quando o Golias está ali, ele está maltratando o povo de Deus, acuando na verdade, ele está acuando o povo de Deus, não tem homem para vir lutar comigo aí não? Venham, lute aí, quem vencer, o outro povo então vai se tornar escravo. Mas aquele jovem chega ali e ele vai ouvir essa palavra e nós vamos ver que ação diferente. Ele vai dizer, quem é esse incircunciso para afrontar o meu Deus? Ele conhecia Deus, ele tinha experiência com Deus. Ele sabia que Deus poderia livrar. E agora lá em 1 Samuel 17:34, ele vai dizer ali, olha, eu creio em Deus. Porque eu tenho uma experiência com Deus, eu tenho uma intimidade com Deus. E ele vai dizer, olha, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, ninguém estava vendo o que eu estava fazendo, mas quando um leão ia lá, olha, eu matava o leão. E quando o urso tentava pegar também uma das ovelhas, eu matava o urso. E eu fico olhando que algumas pessoas que têm Davi como franzinim, como alguém pequeno, esse versículo vai dizer que ele pegava nas barbas do leão. Então o camarada não era fraco não, ele era forte, ele era alguém
que lutava e que lutou com vários leões, com vários ursos, protegendo as suas ovelhas. E ele diz, e ele confia, é Deus que me dava a vitória, é Deus que me concedia as formas de vencer, e é esse Deus também que vai me ajudar a vencer esse gigante. Não vai ser com armas, mas é o Deus Todo-Poderoso que está comigo. É Ele. Então, queridos, o que vemos é que Davi tem essa experiência e essa intimidade com Deus que Moisés não tinha. Então, quem é Deus? Qual é a intimidade que você tem com Ele? Nós precisamos buscar então, porque é o que Deus está falando comigo aqui, que Deus, na verdade, Ele quer usar você, quer usar a cada um de nós, mas nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é da vontade de Deus, como alegrar o coração de Deus, como Deus deseja que eu me comporte. Nós precisamos então buscar conhecer a Deus. Mas algo interessante, que quando Deus ele vai de encontro a Moisés, ele é alguém que está aprovado por Deus, mesmo tendo as suas inseguranças, mesmo tendo o seu medo, mas ele é alguém aprovado por Deus. Porque Deus não busca pessoas perfeitas. Quando eu olho aqui e vamos ver que ele não era perfeito, mas Deus então vai ao encontro dele, Deus quer usá-lo. E aí agora, ele ainda não conhece a Deus, mas é assim, Deus se faz conhecido. E quando eu olho para o versículo 14, e ele vai dizer, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, assim responderás aos israelitas, o eu sou me enviou a vós. O eu sou. E quando eu ouço essa palavra, o eu sou, e a gente observa então, queridos, que quem é Deus? Quem é Deus? E no próprio contexto aqui, a gente vai ver ele falando para Moisés, ele é aquele que fez o próprio homem, ele é o Criador dos céus e da terra, ele que separou Abraão, separou Isaac, guardou Abraão, protegeu de todas as coisas, foi ele que fez com que o povo, fez com que Jacó, na verdade, prosperasse na terra de Labão. Ele é o Deus que cuida, que zela, que supre todas as coisas. Eu sou aquele que liberta, eu sou aquele que vai libertar o povo. Você vai dizer, e ele vai dizer nos versículos à frente, não, eu vou libertar vocês do jugo de Faraó, essa maior potência. Na verdade, ele não é a potência, eu sou o Todo-Poderoso que pode livrar vocês. E queridos e amados irmãos, esse é o mesmo Deus, o eu sou, aquele que pode livrar vocês da mão do Egito. Eu sou também hoje que pode livrar de todo esse mal do coronavírus, e há muito mal ainda além por trás disso. Eu sou aquele que pode livrar de qualquer mal, de qualquer circunstância ruins. E a gente observa que quando ele diz o eu sou, e passou o povo de Israel a conhecer melhor a Deus a partir de Moisés, mas Moisés mesmo não tinha esse entendimento. Mas quando olhamos, quando Jesus ele vem, ele vai dizer, olha, ele vai dizer para a mulher samaritana, olha, eu sou a água viva. Ele vai dizer, olha, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. O Novo Testamento então está cheio, Jesus dizendo, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ele vai dizer, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. E a gente observa então que o próprio Deus que está se revelando aqui a Moisés, é o mesmo Jesus agora. Jesus é o Deus encarnado, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus, é o ápice da revelação de Deus aqui para o ser humano. É Deus agora deixando a sua glória, vindo habitar aqui. Então agora eu e você podemos conhecer melhor quem é Deus. Moisés não tinha esse conhecimento, mas quando você então começa a estudar, quando nós estudamos a vida de Jesus, o que ele fez aqui,
você vai estar conhecendo Deus, conhecendo a vontade dEle, conhecendo o que Ele fez, conhecendo a bondade, conhecendo a misericórdia dEle, conhecendo de fato quem Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é aquele que nos conduz à vida eterna e somente Ele, não tem outra forma. E agora, quando observamos, nós agora temos todos os meios para que possamos conhecê-lo. Pois a única experiência que Moisés estava tendo era essa, mas nós agora temos todo o relato da palavra de Deus, toda a escrita deixada para nós, para que possamos conhecer, e nós precisamos então ter essa intimidade com Deus. Ele deseja que você tenha essa intimidade com Ele, cada dia, cada momento. Eu fico olhando que da mesma forma como Deus está chamando Moisés neste momento aqui, quando chega em Josué, quando Moisés morre, nós vamos ver que ele vai chamar Moisés e vai dizer a mesma coisa: eu vou ser com você, Josué. Eu vou ser com você. Ele chama Josué e ele vai dizer: olha, eu vou estar com você. Eu vou ser com você. Mas quando olhamos então para Josué, e vamos ver a postura totalmente diferente. E por que essa postura diferente? Quando ele ouve o recado de Deus, o que era para ele assumir o povo, o que era para ele passar do outro lado com o povo, ele não titubeou, ele não pestanejou, ele então foi, mas é porque ele teve o privilégio de estar junto com Moisés durante todo o processo. O que vemos agora é que ele usufruía uma intimidade com Deus. Algo interessante da parte de Josué. Josué, ele é alguém que caminha com Moisés e que vai presenciar todas as coisas. Interessante que quando Moisés ia conversar com Deus, a gente vai chegar lá ainda lá no capítulo 33, quando Moisés ia conversar com Deus, Moisés colocou uma tenda no local onde todo o povo de Israel via. E Moisés então, ele ia para aquela tenda, e quando ele chegava naquela tenda, todo o povo de Israel saía para fora e ficava olhando Moisés indo para a tenda. E quando Moisés chegava naquele local, uma luz de uma coluna do céu até aquele local de uma luz estava ali presente. E agora eles ouviam Deus conversar com Moisés. E ali todo o povo adorava a Deus ao ver isso acontecendo. Mas algo interessante a respeito de Josué. Lá no versículo 11 diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Em seguida, Moisés voltava para o acampamento, mas seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Num, não se distanciava da tenda. Que coisa linda que precisamos aprender. Você quer conhecer a Deus? Você precisa então não se distanciar da tenda. Mas que tenda é essa? É um local de adoração. Qual é o local de adoração? Você pode escolher. O lugar de adoração pode ser no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, na sua área de serviço, não importa. Não se busca Deus somente na igreja, porque se buscássemos a Deus só na igreja agora, estava tudo complicado. Ninguém podia então buscar a Deus nesse tempo onde não podemos nos reunir. Não, mas a tenda da revelação não se distanciava da tenda, e a gente observa que esse é o lugar de se buscar a Deus. Então você aproveite esse tempo para buscar a conhecer quem é Deus, para buscá-lo, conhecer quem Ele é, quais são as suas vontades, o que Ele deseja para a sua vida. Ele tem um propósito para cada ser humano. Ele quer muito mais de você, além do que você ser um bom pai, um bom marido, um bom filho. Não, Deus deseja algo mais de cada um de nós, que possamos servi-lo a Ele. E aonde Deus deseja que você possa servi-lo, para que você entenda, para que você conheça, você precisa se aproximar da tenda, se aproximar de Deus. Ele estava aqui então, ele não se distanciava, ele estava sempre próximo, e cada vez você e eu nos aproximamos de Deus, Deus vai se revelando para nós, mostrando para nós, e no momento certo Ele vai usar você.
Na hora certa Ele vai usar você. Nós vemos aqui que havia outras pessoas próximas a Moisés, mas Ele vai escolher Josué, porque Josué era um jovem e era alguém que não se distanciava da tenda do Senhor. Não se distancie do Senhor. O pecado é uma forma que distancia o homem de Deus. E cada vez que o homem peca, cada vez que o homem então vive uma vida de pecado, ele está afastando de Deus. E o que Deus deseja de você, meu amigo, meu irmão, você que está a ouvir esta mensagem, Deus deseja que você esteja próximo dEle. Deus não se afasta de ninguém, mas são os pecados, são a nossa recusa à obediência à palavra do Senhor, que nos afasta dEle, que nos deixa então à mercê do inimigo, que nos deixa à mercê então da destruição. Mas quando nos aproximamos de Deus, da tenda da revelação, Deus ele se mostra então quem Ele é. Interessante que agora, diferentemente de Moisés, quando ele ouve a primeira vez Deus dizendo, vai aquele povo, você vai atravessar esse rio, você vai levar o povo em segurança para a terra que eu prometi, para uma terra que mana leite e mel. Ele diz, eu estou aqui. Ele chega para o povo, vai dizer, olha, preparem todo mundo, prepare a comida, porque daqui a 3 dias a gente vai partir. Aleluias, glórias ao Senhor, porque ele estava em intimidade com Deus, andando com Deus, ele conhecia quem era Deus. Mas muitas vezes nós estamos como Moisés. Talvez você esteja com ele, há pouco conhecimento de Deus. E há pouco conhecimento, como você vai ir falar do amor de Deus? Você tem pouco conhecimento. Então por isso você precisa conhecer a Deus, dedique tempo. Para conhecer a Deus precisa tempo, precisa de dedicação. Precisa de disciplina, você precisa ser disciplinado, ter o seu momento de leitura da palavra do Senhor, você precisa ser disciplinado, ter o seu momento de oração. Nós vamos ver Daniel também um homem que tem intimidade com Deus, um homem que orava a Deus 3 vezes por dia, era disciplinado, 3 vezes por dia ele orava ao Senhor. Era alguém que conhecia Deus, e quando foi levado para falado com ele para abandonar a Deus, não orar, mas ele conhece quem é Deus, ele sabe do poder que Deus tem, e ele vai dizer, não, eu vou continuar adorando a Deus porque eu conheço Deus, eu sei quem Ele é. E a gente observa então que ele é jogado naquelas covas e ele conhecendo a Deus. Então se você chegasse hoje e perguntasse, olha, Daniel, quem é Deus para você? Ele é aquele que fecha a boca do leão. Ele é aquele que faz com que o leão seja um gatinho. Quando nós chegarmos então e perguntarmos para Misael, e perguntarmos, Sadraque, Mesaque, Abednego, perguntarmos para ele, olha, quem é Deus para você? Ele vai dizer, Deus é aquele que livra do fogo. Se nós perguntássemos então para Davi, quem é Deus para você? Ele ia dizer, não, Deus é aquele que faz com que o gigante seja derrotado, que derrota, que derruba o gigante. É aquele que direciona a pedra no local certo para derrubar todo e qualquer gigante. Queridos, quem é Deus para você? Quem é Deus? Deus então é aquele que pode todas as coisas. Você de fato tem essa certeza? Porque quando falamos Deus é aquele que pode todas as coisas, ao mesmo tempo que eu estou sendo bem amplo, dizendo quem é Deus pode todas as coisas, mas muitas vezes isso não comunica de fato algo. Porque Deus é aquele que quer ter uma experiência com a pessoa, e a própria pessoa, ela precisa então falar com convicção de quem é Deus. Deus é aquele que pode salvar do inferno, é o único que pode salvar do inferno. Mas Deus é aquele, então, que pode, de fato, resolver algumas questões pontuais na nossa vida. Ele é aquele que intervém em determinada situação. Basta eu crer, basta eu ter essa convicção. O que vemos então, queridos, é que Deus, Ele quer se revelar a cada dia. Ele quer se revelar, mas há uma preguiça. O brasileiro em si diz que há um ditado que são pessoas que não gostam de ler. Mas nós como cristãos precisamos então fazer com que isso seja uma mentira, que possamos gostar de ler e ler o melhor livro, o melhor manual
que é a palavra de Deus, que nos ensina a respeito das verdades eternas. E quando a gente observa Moisés precisava ouvir um pouco ainda a respeito de Deus, quem ele era, do próprio Deus. Mas só ouvir também não foi o suficiente, ele teve que ter algumas experiências. Mas o que vemos em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: portanto a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Só o fato de você estar ouvindo esta mensagem, e você crendo na palavra de Deus que está sendo dita, você vai aperfeiçoando a sua fé. E quando olhamos então para a vida de Moisés, ele era alguém que não tinha fé. Moisés, até esse momento, e é tanto que ele acreditava apenas na sua força, mas ele vai aprender isso. Ele vai aprender a ter essa intimidade com Deus, ele vai buscar isso a partir do momento que Deus o chamou. Mas Deus precisa dar prova para eles, porque só Deus falando quem ele era. E eu fico olhando que do versículo 15 até o versículo 17, Deus vai falar acho que 2 ou 3 vezes dizendo para ele: olha, eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele vai falar isso no versículo 6, ele vai dizer também no versículo 15, e ele vai dizer no versículo 16. E mostrando então que, mostrando para ele que de fato, assim como ele tinha sido com esses homens, que tinham vencido toda a adversidade, eles tinham vencido a fome. Então Deus estava falando com Moisés dizendo: olha, eu sou aquele que pode acabar com a fome. Eu sou aquele que pode acabar com a seca. Eu sou aquele que mesmo quando alguém queira trapacear, assim como Labão trapaceava com Jacó, eu sou aquele que pode te dar prosperidade. Eu sou aquele que pode dar uma vida tranquila, como foi então a vida de Isaac. Eu sou aquele que pode fazer com que você saia de uma terra e vá para uma outra e possa viver de forma que nada lhe falte. Porque Abraão é um dos que vai dizer: Deus proverá. E Deus é aquele que provê todas as coisas. Não há nada que Ele não possa fazer. Interessante, queridos, que ao olharmos então para esse momento de conversa com Jacó, com Moisés, e a gente observa aqui que nessa conversa Deus vai se revelando para ele. Deus vai se mostrando para ele quem ele é, o como ele vai agir, mostrando como que ele vai favorecer o seu povo, como que ele vai tirar o seu povo dali. Mas o que a gente observa que isso ainda não foi suficiente, lá no capítulo 4, no versículo 1, então Moisés respondeu: mas eles não acreditarão em mim. E a gente vê então a insegurança desse homem. Eles não acreditarão em mim, nem atenderão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que há na tua mão? Moisés respondeu: uma vara. O Senhor lhe ordenou: joga no chão. E ele a jogou no chão, e ela transformou-se numa cobra, e Moisés fugiu dela. Queridos, que coisa linda. O que Deus está dizendo aqui para Moisés? Olha, eu posso usar aquilo que você tem na mão. E quando eu olho aqui, a gente vê um pedaço de pau, ele está com um cajado na mão, sem vida, um cajado morto. E aquele cajado é jogado no chão, e Deus faz com que ele crie vida. Deus é esse Deus maravilhoso, que Ele pode transformar aquilo que está na sua mão. Talvez você ache que não é nada, talvez você ache que é uma simples coisa, mas na mão de Deus, Ele pode ter vida. Ele pode então representar o milagre de Deus na vida. Então olhe para aquilo que você tem nas suas mãos. Muitas vezes não valorizamos aquilo que temos, mas pode ser algo simples, mas usado por Deus vai se tornar
uma ferramenta de vitória, uma ferramenta de demonstrar o poder de Deus. Seja o que for o que tem nas suas mãos, Deus pode usar para que Ele seja glorificado, para mostrar para o ímpio, de fato, que Ele está com você. O que vemos ainda, que Deus vai mostrar, Deus está se revelando para ele. E Deus vai agora mostrar para ele, olha, enfim a tua mão no peito e tira. E quando ele tirou, a mão estava leprosa. A lepra naquela época era uma doença incurável. E vemos então que ali ele olha, coloca lá de novo. E a mão estava sã. Então ele está dizendo, olha, eu tenho o poder de colocar a enfermidade em qualquer lugar. Mas eu também tenho poder. Quem sou eu? Eu sou aquele que pode também curar. Queridos, que coisa maravilhosa. Deus está se revelando aqui a Moisés, mostrando o seu poder. E ele dizendo, olha, vai lá e pega uma água do rio, e você vai jogar, e eu vou tornar aquela água em sangue na terra seca, porque para que eles possam crer. Então, queridos, Deus é aquele que pode todas as coisas. Eu sou. Ele estava dizendo, eu sou aquele que transforma algo puro, são, em algo impuro, como a lepra. Eu sou aquele, então, que pode pegar um cajado, algo morto, e posso dar vida. Eu sou aquele que dá vida. Olha, também eu sou aquele que transformo a água em sangue. Eu posso fazer isso, eu tenho todo o poder. Queridos, Deus tem todo o poder. Mas o que a gente observa ainda é que Moisés, mesmo ouvindo essas coisas de Deus, e agora ele vai dar uma outra desculpa, ele vai ao medo que ele estava tendo. Ele diz, olha, Senhor, manda lá no versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui um bom orador, nem antes, nem agora, que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E aqui a gente vai observar que ele fala que ele tem dificuldade de falar. Ele coloca então um empecilho. Deus agora mostra todo o seu poder para ele, que estaria com ele, que estaria dando todas as formas e meios para que ele demonstrasse o poder de Deus, mas ainda o seu coração, a sua vida estava com medo de assumir essa responsabilidade. E agora ele vai falar de algo dele mesmo. Eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Quantas vezes Deus manda a gente ir em algum lugar falar do amor dele, seja para um parente, seja para um vizinho. Não, eu não sei falar, eu não tenho conhecimento. Mas então hoje não é desculpa, você pode buscar o conhecimento. E Deus vai dizer para ele, olha, eu sou aquele que faz a boca do homem. Ele vai dizer no versículo 11, eu sou aquele que faz o mudo, eu sou aquele que faz o cego, eu sou aquele que faz, aquele que pode ver também, eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. E Deus vai dizer, olha, eu vou estar contigo, eu vou ser contigo, eu vou te ensinar. O que vai falar, queridos, que nós possamos, que você possa crer que esse Deus é o mesmo. Ele está dizendo para nós hoje, olha, não precisamos temer essa circunstância, não precisamos, isso é um processo, e nesse processo Deus deseja que possamos sair dele melhor do que quando entramos. Assim, quando Jó passou por aquele processo e ele saiu dele melhor, e Deus deseja que nós, como servos dele, como cristãos servindo a ele, que nós possamos sair dessa situação, desse processo bem melhor, conhecendo mais um pouco quem é Deus. Deus, ele pode ser na sua vida aquele que vai te livrar de ser contaminado. Eu creio nisso, Deus pode fazer isso. Mas também nós precisamos entender e dizer como Sadraque, Mesaque e Abednego dizer, olha, se Deus quiser livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser também, Ele não vai livrar. Na minha vida Ele vai continuar sendo Deus. Ele é o Deus Criador, foi Ele que me fez. Ele vai continuar sendo o Criador da terra. Ele vai continuar sendo aquele que é motivo da minha adoração. Ele vai continuar sendo aquele que é motivo da minha obediência a Ele. Ele vai continuar sendo o meu Deus, Ele vai continuar sendo o meu refúgio, Ele vai continuar sendo a minha fortaleza, Ele vai continuar sendo o meu motivo de adoração. E Deus deseja isso de mim e para você,
que possamos entender Deus como alguém que está acima de todas as coisas e dar a Ele o louvor devido, a honra devido, a glória devido somente a Ele. Ele pode todas as coisas, mas mesmo assim podemos resistir. E quando resistimos, Deus pode colocar outra pessoa no lugar. Não permita que Deus coloque outra pessoa no teu lugar, mas que você possa crer que quando Ele diz que vai estar com você, Ele vai estar. Deus, Ele quer estar com você cada dia, cada segundo, cada minuto. Jesus, em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, Ele diz: olha, ide, fazei discípulos, ensinando-as a obedecer a minha palavra, e eu estarei com vocês todos os dias. Ele quer estar com você, Ele quer estar comigo, Ele quer estar com cada um de nós, Ele quer nos guardar, Ele quer suprir todas as coisas. Então creia que Deus pode sim te dar uma vida melhor, uma vida de fato que possa não temer a circunstância, não temer nada que está à sua volta, não temer nem mesmo perder a sua vida, porque Deus, Ele é a ressurreição. Então creia, quem é Deus para você? Ele quer ser o seu Salvador, Ele quer ser o seu Senhor, mas para ser Senhor precisa obedecer. O que a gente observa aqui na vida de Moisés é o que acontece na vida de muitos de nós. Colocamos desculpa para não deixar que Deus reine sobre a nossa vida, para que não deixarmos que Deus seja o Senhor, e damos muita desculpa. Mas Deus, em toda a história até hoje, Ele dá a garantia de quem Ele é. Ele pode todas as coisas, Ele pode suprir todas as coisas. Então, você não tem nenhum argumento para dizer não para Deus. Você não tem nenhum argumento para que de fato não venha a obedecer a Deus. Porque Ele é aquele que pode suprir todas as coisas. Ele é aquele que pode dar todas as coisas que você precisa para servi-lo. Então se coloque à disposição. Faça como Isaías. Isaías, quando ele ouviu a voz: a quem enviarei, quem há de ir por mim? Lá em Isaías capítulo 6, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E que essa venha a ser a sua condição, dizer: Jesus, eis aqui a minha vida, eu estou aqui, eu quero começar a te servir. Talvez você não tenha servido a Deus ainda. Eu quero começar a te adorar. Talvez você não tenha adorado a Deus. Eu quero, Senhor, eis-me aqui, eu quero me entregar ao Senhor, me entregar ao teu senhorio. Eu quero ter o Senhor não apenas como Salvador, mas como Senhor da minha vida. E Deus vai suprir todas as outras coisas na sua vida. Que Deus possa abençoar. E que você possa, então, não ser inseguro, mas que você possa ter segurança em Deus. Moisés, nesse instante, ele estava inseguro. Deus, então, deu tudo aquilo que ele precisava para ele ter segurança. E Deus também hoje, Ele pode dar tudo aquilo que você precisa para que você tenha segurança nele, para que você tenha certeza que Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus da salvação. Ele é o Deus que tem uma recompensa para cada um de nós. Ele é um Deus que tem algo melhor para cada um de nós. Ele tem algo melhor do que este mundo. Ele tem algo para você e que você possa confiar nas promessas dele. Porque tudo aquilo que ele prometeu nas Escrituras se cumpriu. E você pode acreditar que se você acha que hoje ainda está difícil, dias piores ainda podem vir. Porque a Bíblia relata que antes que o Senhor volte, vai levantar um homem de iniquidade. E esse homem de iniquidade vai se levantar contra tudo e todos aqueles que professam o nome de Deus. E aí vai entrar a grande tribulação. E na grande tribulação é necessário, porque é um processo também. É um processo para que muitos sejam lavados, muitos sejam redimidos, muitos creiam e se convertam ao Senhor. Então, mas que você possa estar pronto, tanto para hoje quanto para amanhã, tanto tempo Deus queira que venha, ou tudo que venha, mas que vocês possa estar pronto, para que você não seja inseguro, como foi Moisés nesse instante. Mas Moisés deixou essa insegurança e passou a ser alguém seguro da presença de Deus. Em um determinado momento, Deus falou que não iria com ele, com aquele povo. Ele falou assim: olha, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. Porque ele entendia o quão importante era a presença de Deus na vida. Você entende o quanto é importante Deus? O quanto ele é importante na sua vida? Que você entenda isso
e que você se entregue a Ele de corpo, alma e coração, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo. Porque vamos ver aqui, ele esteve com Moisés, e ele tornou a vida de Moisés vitoriosa. Ele, aquele que pode tornar a sua vida vitoriosa. Ele tornou a vida de Davi vitorioso. Ele também quer tornar você vitorioso. Ele tornou a vida de Jó vitoriosa. Jó recebeu tudo em dobro. Ele quer fazer isso com você. Ele quer que sua vida também seja vitoriosa. A vida de Josué, nós vamos observar que Josué teve uma vida vitoriosa. Ele deseja isso para você. Então ele está dizendo, você pode até passar por tribulações, por coisas difíceis, mas ele quer estar com você. Mas para isso, você precisa convidá-lo, entender o quão importante é Deus. Você precisa buscá-lo conhecer, buscar ter intimidade e que você possa ter fé. Fé nesse Deus todo-poderoso, Criador no céu e na terra. E você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida, como fez na diferença de tantos, quanto faz diferença na minha vida. Pai, graças eu te dou. Graças eu te dou porque Tu és um Deus vivo. Porque Tu és um Deus que tanto livrou, quanto sustentou no passado. É o mesmo que livra ainda hoje. É o mesmo que sustenta hoje. É o mesmo, Pai, que abre portas hoje. É o mesmo, ó Deus querido, que nos leva a uma vida melhor, uma vida de intimidade contigo. Então, obrigado. Obrigado porque o Senhor se revela a cada dia, a cada momento, através da Tua palavra, através da natureza, através da circunstância, Pai. E que o Senhor esteja com este lar, esteja com esta casa, abençoando, guardando, protegendo, assim como o Senhor foi, ó Pai querido, no passado, que esse irmão, que essa pessoa venha crer no Senhor e saber, Pai, que o Senhor pode todas as coisas. Abençoa, Pai. Assim, ó Deus, há muitas pessoas inseguras nesse momento, mas que eles possam entender que a segurança verdadeira é o Senhor estar presente na vida. E é que aquele que ainda não tem o Senhor, Pai, que Teu Espírito Santo possa então falar a esse coração, para que venha se render ao Senhor e dizer: eis-me aqui. Toma em Tuas mãos, abençoa, nos dê uma boa noite de sono, descanso físico e uma semana maravilhosa, guardadas e amparada pelo Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida, a sua semana, o seu trabalho, a sua empresa. Que Deus esteja com você, suprindo todas as coisas. Creia nele, Ele tem todo o poder.